então, se a teoria do domínio do fato do direito penal é aplicável ao direito do trabalho, ou melhor dizendo, às relações de trabalho. A questão da teoria do domínio do fato, ela diz respeito a outra questão, que é a criminalidade coletiva e o problema da autoria ou da definição da autoria, ou da definição do papel de cada participante num fato delituoso. A prática de ilícitos em grupo tem se tornado, todos sabem, cada vez mais frequente. A divisão de tarefas, a concentração de riquezas e associação de capitais, o acesso a informações privilegiadas, a facilidade de comunicação e transporte, além da possibilidade de transferência imediata de valores, ou seja, em tempo real, propiciam a formação de organizações destinadas a lesar direitos e também garantir a impunidade e, com isto, dificultar a identificação ou responsabilização do mandante. Na lei penal, que vem a ser concurso de pessoas, é a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas para o cometimento de uma infração penal. Todavia, definir quem é autor ou coautor de um crime, com responsabilização originária, em contraposição ao mero partícipe, que tem apenas responsabilidade derivada, uma responsabilidade sucessiva, uma responsabilidade acessória, nem sempre é uma tarefa simples. Daí, então, a necessidade do estudo mais aprofundado do papel das pessoas envolvidas num fato típico desta natureza. Quais são as teorias destinadas a explicar o papel das pessoas envolvidas num fato típico? São três. Teorias destinadas a identificar a figura do autor no concurso de pessoas e explicar o papel desempenhado por cada uma delas envolvidas no litígio, a teoria monista, a teoria dualista e, finalmente, a teoria pluralista. Para a teoria monista, também chamada de unitária ou igualitária da participação no delito, toda pessoa que contribui com dolo ou culpa para a produção de um resultado típico responde pela sua totalidade. Pelo que considera coautoras todas as pessoas envolvidas, com diferenciação apenas na aplicação da pena. É tida como monista porque, em relação ao mesmo fato típico, considera que ocorre uma só infração, respondendo todos os envolvidos por ela. A reforma penal de 84, do nosso Código, manteve a teoria monista, mas amenizou essa teoria, pelo que a doutrina identifica duas subteorias dela decorrentes, que é a extensiva e a restritiva de responsabilidade ou de autoria. Pela subteoria extensiva de autoria, autor é todo aquele que contribui de alguma forma para o resultado, não se fazendo distinção quanto à contribuição causal de cada integrante do delito. Ou seja, não importa se o agente apenas dirigiu o carro num assalto seguido de morte a banco, todos respondem pelo crime de latrocínio, não importa se apenas emprestou a arma ou se puxou o gatilho. Todos respondem pelo homicídio como coautor. Logo, essa subteoria ignora a diferenciação entre autor e partícipe. Não é a teoria adotada pelo Código Penal. Pela subteoria restritiva do autor, a autoria não decorre da mera causação do resultado. Ela faz, então, a distinção, ao contrário da outra, entre autor e partícipe, sendo a cumplicidade e a instigação apenas formas de extensão da punibilidade, estes que não integram a figura típica. É inserida no Código Penal, esta sim, eis que a lei se ocupa especialmente dos partícipes nos parágrafos 1º e 2º do artigo 29. Se não houvesse isso, nós teríamos então que recorrer àquela primeira subteoria. Ou seja, como autor não é apenas o que diretamente realiza a ação típica descrita na lei penal, mas também quem se utiliza de pessoa interposta, que pode ou não ter ciência da ação pretendida a praticar, faz-se a necessária distinção entre autoria mediata, autoria colateral, incerto desconhecido, coautoria e participação, para identificar o papel ou conduta de cada pessoa na ação típica e a sua consequente responsabilidade. Autor mediato
é o que se vale de um terceiro que age sem dolo ou de forma justificada para a prática da figura típica. Não é que aparece de frente, né? O que aparece de frente é o imediato. Há exemplo da coação irresistível, erro, emprego de pessoas inimputáveis ou de terceiro, que agem justificadamente com base em excludente de ilicitude provocada pelo autor mediato. Não são apenas essas hipóteses, mas são exemplos. A autoria colateral ocorre quando duas ou mais pessoas, sem vínculo subjetivo entre elas, praticam condutas convergentes para a prática do mesmo delito, a exemplo de uma emboscada destinada a matar pessoas sem que um saiba do outro. Coautoria ocorre quando todos os agentes em colaboração recíproca realizam, então, o delito. E eles se associam para esse fim. Participação ocorre quando alguém pratica atividade secundária destinada a contribuir ou favorecer a execução de uma conduta delituosa. E essa participação pode ser moral, como nos casos de induzimento, e também material, com fornecimento dos meios, dos instrumentos para a prática do ilícito, exemplo da entrega de uma arma de fogo para a prática de um crime. Para a teoria dualista, são autores os que realizam o verbo do tipo penal e partícipes os que desenvolvem atividade secundária na infração. O crime é um só, mas cada integrante responde isoladamente pela sua conduta na infração, ou seja, na medida de sua participação. Não foi adotada pela lei penal, pelo Código Penal, perdão. Para a teoria pluralista, ao concurso de pessoas corresponde um concurso de ações distintas ou pluralidade de infrações, com cada participante contribuindo com conduta própria e delitos específicos. Embora tenha optado pela teoria monista, o Código Penal adotou a teoria dualista em situações específicas, é exemplo daquela em que o agente quis participar de crime menos grave. Por exemplo, cooperação dolosa distinta, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, crime de aborto em relação à gestante e a pessoa que realizou as manobras abortivas. Ocorre que, diante do poder político e econômico de algumas pessoas ou organizações e das possibilidades do mundo atual, globalizado e informatizado, que permite ações à distância, em tempo real, bem como camuflar a origem do comando e a utilização de interpostas pessoas, as teorias antes apresentadas revelaram-se insuficientes para a identificação da figura do autor e o papel dos demais partícipes num fato delituoso. Nesse contexto, com o objetivo de resolver questões não solucionadas pelas subteorias extensiva e restritiva de autor, é que surge a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela então parte da ideia de que os aspectos subjetivos e objetivos utilizados pela teoria monista, que adota o conceito restritivo de autor, não oferece critérios seguros para distinguir autor e partícipe, quanto à contribuição de cada um na ação delituosa para a apuração da responsabilidade. A teoria do domínio do fato se baseia na ideia de que o autor domina a realização do fato típico. Ele tem um domínio sobre o fato. Possui, portanto, se tem um domínio, o controle da continuidade ou da paralisação da ação delituosa. Sem ele, nada é feito. Ao passo que o partícipe não dispõe desse poder. Não é ele quem está efetivamente no comando. O critério distintivo não é a prática de elementos do tipo, e sim o domínio, o controle da ação delituosa, denominada de fato ilícito ou ato delituoso, pelo mandante, que detém o poder de decidir pela prática, interrupção e forma de execução do ilícito penal. Quem domina a ação delituosa é autor, e quem concorre para que ela aconteça é apenas partícipe. Mata quem atira e mata quem tem o controle da ação. Quem empresta a arma é apenas partícipe do direito alheio de matar. Logo, se alguém possui o controle da continuidade ou da paralisação da ação delituosa, ainda que não participe do núcleo dessa ação, deve ser considerado mandante, assim coautor da execução do ato. Há teorias do domínio do fato que ressaltam o aspecto subjetivo, em que o poder de decisão do agente está inserido no domínio pela vontade dele direcionada à ação delituosa, por isso o nome subjetivo.
pressupondo a autoria imediata especial, onde se verifica a presença de uma organização caracterizada pelo suporte de poder hierarquizado e pela fungibilidade de seus agentes. E há teorias do domínio do fato, essa primeira diversa, é a teoria do domínio do fato, que ressalta um aspecto objetivo, porque nesse caso elas são centradas diretamente na realização do delito, ou seja, no domínio do fato pela ação e no domínio do fato funcional, Klaus Joxin. Como consequência da teoria do domínio do fato, em primeiro lugar, autor é quem tem o controle subjetivo do fato, o domínio final da ação, ainda que não tome parte na execução material. Por outro lado, é também autor quem possui o domínio funcional do fato, caso da coautoria em que se verifica a divisão de tarefas. E também, por fim, é partícipe quem pratica atividade secundária destinada a contribuir ou favorecer a execução da conduta delituosa. Dito isto, como preâmbulo, que é a parte que eu nada entendo, vamos ver então agora se podemos aplicar essa teoria na parte em que eu entendo alguma coisa, pouca, é verdade, que é a parte trabalhista. O ilícito trabalhista ou concurso de pessoas. O ilícito trabalhista tanto pode derivar de uma ação isolada de uma pessoa, como pode resultar da associação de duas ou mais pessoas, ou até mesmo da simples adesão de uma pessoa à conduta de outra. Disto resulta, como já dissemos, o concurso de pessoas. Nos termos da lei, seja ela trabalhista ou penal, todos os que contribuíram para a prática do ato ilícito serão responsabilizados. A diferença é que na seara civil, a responsabilização pode decorrer, inclusive, da prática de atos lícitos, ou seja, não contrários ao direito. Na lei trabalhista, o concurso de pessoas pode ocorrer em institutos jurídicos como? Onde é que nós vamos ter concurso de pessoas? Ou seja, aglomeração de pessoas. Vamos ter no grupo econômico, na terceirização, na intermediação de mão de obra, lícita ou ilícita. Né? E terceirização não é a mesma coisa que intermediação de mão de obra, são dois institutos distintos, porque, em se tratando dessas hipóteses, sobressaem organizações destinadas a aproveitar o trabalho alheio. Não estou falando no sentido de explorar, aproveitar, simplesmente aproveitar o trabalho alheio. Como a teoria do domínio do fato nasceu no direito penal, destinando-se à identificação e criminalização do mandante na qualidade de autor imediato da conduta, com base na detenção do controle da ação delituosa do domínio do fato, e nas relações de trabalho também pode ocorrer o concurso de pessoas para a prática do ilícito trabalhista, indaga-se então, que é a indagação inicial, se a teoria tem aplicação no direito penal para estabelecer a autoria pelo controle da ação ou domínio do fato e, com isto, a responsabilização direta pelos ilícitos trabalhistas praticados. Tomemos como ponto de partida nessa investigação o seguinte: primeiro, a terceirização ilícita, contratação da prestação de serviços que constituem objeto social da tomadora ou para o atendimento de atividade secundária da tomadora, mas com subordinação e pessoalidade dos trabalhadores da prestadora. As duas hipóteses de ilicitude da terceirização. E B, a intermediação ilícita de mão de obra. Então vamos, como ponto de partida, tomar essas duas considerações ou dessa investigação, analisando esses dois fatos. Se o fato fosse considerado delituoso, aplicada a teoria do domínio do fato, a prestadora seria autora imediata da ação ilícita, não apenas pela ciência inequívoca de que não pode contratar a realização de um serviço para o atendimento de necessidade principal da contratante, ela já está previamente ciente disso, de que não pode, ou de que o poder de mando dos trabalhadores admitidos para a realização do serviço não é seu, mas a empresa tomadora também seria autora, embora mediata por deter o domínio ou controle do fato na ação cujo comando é dela. Essa conclusão é inexorável. Caso, no entanto, a empresa prestadora contratada desconhecesse, porque não consta do contrato social da contratante, ela contratou com ela a prestação de um serviço do contrato social da pessoa que a contratou,
É engraçado isso no direito, né? A gente chama um de contratante e outro de contratado, quando na verdade os dois são contratantes porque se trata de um contrato, um negócio jurídico. Mas vai lá, todo mundo está entendendo o que é, né? Todo mundo usa isso, e se eu disser diferente, ninguém vai entender nada.